Gênesis capítulo 44, versículo de número 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. José, ele é astuto aqui, ele faz um plano, coloca ali um copo dentro das coisas de Benjamim, sendo ele ali o governador do Egito e tendo ele ali dado provisão a todos os povos daquela época, por ser um dos maiores governadores ali daquela época. Então, nesse texto nós vemos o cumprimento real do sonho de José. Demorou 13 anos para que isso acontecesse. Judá, o líder, o irmão aqui, no caso da liderança aqui, entre todos os irmãos de José, a qual teve o plano de vendê-lo aos ismaelitas, né? Por ter tentado o mal contra José, Deus transforma este mal em bem. Os irmãos tentam o mal contra a vida de José e Deus o transforma em bem, e José sai aí como uma tipologia de Cristo, que por conta disso ele é o supridor de toda a descendência de Israel. Vamos ver aqui algumas lições da vida de José, a importância de José nas Escrituras. Este texto a qual nós lemos é o cumprimento dos sonhos de José, com todos os seus irmãos inclinados diante dele. José é o 11º filho de Jacó e o primogênito da sua união com Raquel, sua preferida esposa. Ao contrário da maioria de seus irmãos que tiveram pouco destaque nas Escrituras, José foi de longe o filho de Jacó que teve mais destaque nas Escrituras. Aquele que foi mais humilhado teve o maior destaque aqui dentre todos os filhos de Jacó. Resumir a grandiosa e extensa história de José em um pequeno sermão é uma tarefa bem difícil. Precisaria ser um sermão aí de umas 4 horas para falar detalhadamente toda a história de José. Entretanto, por falta de tempo, vamos resumir aqui em 12 pontos, destacar aqui 12 importantes acontecimentos aqui na história de José. O nome José significa Deus acrescenta. Acredito que o nome desse importante personagem bíblico seja um dos mais comuns em pessoas do sexo masculino no mundo cristão. Recentemente foi feita uma pesquisa em cartórios e o nome José lidera a relação de todos os nomes masculinos no Brasil. Olha só que curiosidade super importante, né? Você conhece algum José? José era o filho predileto de seu pai Jacó. Isso gerou muita inveja e ciúmes nos 13 filhos de Jacó, sendo 12 homens e uma mulher. É o que ganha a túnica, né? É o mais amado, por ser o filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Em Gênesis 37, versículo 5, é dito que sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. José era um visionário, enxergava bem à frente de seus irmãos, o brilho de quem é sonhador, e foi escolhido por Deus, incomoda até os próprios familiares desta pessoa, ou seja, o brilho que José tinha, natural, os sonhos que Deus colocou em seu coração, incomodava os irmãos. Você tem um sonho? Você tem uma meta? Você tem um objetivo? Veja para quem você vai contar, irmão. Seus sonhos incomodam muita gente.
sua visão de vida, de reino, de ministério, o seu desejo vai causar inveja, a sua vida diante de Deus, a sua perseverança, a sua fé. Cuidado para quem você conta os seus planos. Pode incomodar muita gente, causar ciúmes em muita gente. Em Gênesis 37, versículo de número 19, vemos que os próprios irmãos de José tentaram sepultar os sonhos dele numa cova. Porém, ao venderem José como escravo para o Egito, seus irmãos estavam empurrando José para um cumprimento dos sonhos que eles mesmos temiam que se realizassem. Primeiro, os irmãos querem enterrar José com seus sonhos e tudo. Querem matar, destruir José por conta dos seus sonhos. Depois eles têm uma ideia de vendê-lo e ele vai parar lá no Egito. Achando que estavam fazendo o mal a José, eles estavam empurrando José para o cumprimento dos seus sonhos. Gênesis 39, do 7 ao 15, constatamos que José foi submetido a uma grande prova moral ao ser assediado sexualmente pela esposa de Potifar, e José passou no teste ao mostrar lealdade ao seu senhor humano, Potifar, e fidelidade ao seu senhor divino, o Deus de Abraão, a quem José servia. Ou seja, no decorrer da tua caminhada, da tua estrada, os teus sonhos, eles vão ser testados pelo próprio Deus. José passou no teste. Será que você vai passar? José prestou aqui lealdade, mesmo na ausência do seu senhor na terra Potifar e do Deus Todo-Poderoso. José foi fiel. Ainda em Gênesis 39, versículo 2, Moisés escreveu: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O grande segredo do êxito de José era a presença do Senhor na sua vida. Em Gênesis 40, 23 está escrito: O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Após ter ido parar numa prisão por causa de uma calúnia, José conheceu um alto oficial de Faraó, e depois de interpretar o sonho do copeiro, que profetizava a sua reabilitação ao cargo, José alimentou a esperança de sair daquela prisão com a ajuda daquele homem. Entretanto, este só veio a lembrar-se de José 2 anos mais tarde. O homem pode se esquecer, Deus, porém, não se esquece dos seus filhos. Em Gênesis 41, versículo 51, lemos que seu filho primogênito José chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. José não queria guardar mágoas de seus irmãos, preferiu esquecer os seus sofrimentos, porque não vale a pena guardar rancores ou mágoas do passado, pois o próprio Deus não guarda rancor de seus filhos. Olha só, o primeiro filho de José, Manassés: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de tudo que eu passei aqui, depois de 13 anos. Agora José tinha uma esposa, tinha uma caminha confortável, tinha um lar, tinha filhos. Olha José aí crescendo lá no Egito. Em Gênesis 49, 22 ao 26, vemos que o patriarca Jacó preferiu uma das mais lindas bênçãos na Bíblia sobre o seu filho José. Vamos perceber pela história que a tribo de José, representada pelos seus 2 filhos, Efraim e Manassés, 2 tribos, Efraim e Manassés, os 2 filhos de José, ocuparam lugar de destaque em Israel. Em determinados momentos, Deus se dirigia a Efraim, como se estivesse falando a todo o Israel. Em Deuteronômio 33, 13 ao 17, Moisés seguiu a mesma linha do grande patriarca Jacó, proferindo também uma extensa bênção sobre José e seus descendentes. Olha aí a fidelidade de José, o caráter de José aí sendo refletido e deixando aí uma bênção vasta em toda a sua geração. Vale a pena ser fiel, meus irmãos. Em Gênesis 50,
do 19 ao 20, constatamos que José reconheceu o propósito de Deus em tudo o que havia acontecido na sua vida, tanto em seus sofrimentos como a sua exaltação. José foi um homem de espírito nobre. Em Isaías 38, versículo 8, o profeta afirma que o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está de pé. E no finalzinho da vida de José, para nós encerrarmos aqui, curiosidades sobre a vida deste grande homem de Deus, ele diz: olha, depois de um determinado tempo, vocês vão sair daqui do Egito. E quando vocês saírem daqui, não deixem os meus ossos aqui no Egito. Levem com vocês para Canaã. O Egito não ficou nem com os ossos de José. Teve que o povo sair e levar os ossos de José do Egito. Uma rápida conclusão aqui sobre a vida de José. A história vitoriosa de José serve de inspiração para todos nós. Além de ser um homem nobre e de uma vida moral ilibada, José foi um dos mais fiéis tipos de Cristo na Bíblia. É uma tipologia do nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu, que aguentou ali as calúnias, as perseguições dos irmãos, as cascas de banana que colocavam ali para Jesus escorregar e ele sempre se desviando. Sofreu bastante. Então, no final, José foi um grande salvador para toda a sua família. Que estas lições possam trazer à nossa memória que é possível permanecer fiel a Deus, independente do lugar, independente das circunstâncias, independente das acusações dos irmãos, das calúnias, dos maus tratos, dos planos contra a nossa vida. É possível sim permanecer de fé, com a fé inabalável, na promessa que o Senhor nos fez e nos sonhos que Ele colocou no nosso coração. Que esta palavra encontre morada aí na tua vida, no teu coração. Não deixe de sonhar, não deixe que os irmãos destruam os teus sonhos. Continua firme e perseverante, pode demorar 1 ano, 2 anos, 13 anos, no caso específico de José. Mas vai chegar um dia que o rei vai te chamar. Esteja preparado para comparecer diante da presença do rei. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.